Olá, eu sou Davi e hoje quero falar com você sobre algo muito importante. Eu quero trazer uma lição a partir do episódio da Bíblia em que Pinhas se faz muito importante quando ele faz a ira de Deus se acalmar com o povo de Israel. Primeiramente, eu quero falar do contexto, então eu vou ler alguns versículos e depois eu vou falar mais um pouco. Então, o povo de Israel tinha se estabelecido em determinado lugar e isso aconteceu depois de que Balaão, né, que era aquele feiticeiro que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel porque Deus não o permitiu, antes ele fez uma bênção. Então, depois disso, ele fala para aquele rei de Moabe que não poderia amaldiçoar, mas que havia uma forma de prejudicar o povo de Israel, que seria enviando mulheres para lá para que o povo pudesse pecar, para que o povo fosse corrompido e assim a ira de Deus pudesse então destruir o povo. Porque o reino de Moab estava com muito medo de ser vencido numa batalha pelo povo de Israel, e eles sabiam que Deus estava com ele. Então o rei segue esse conselho de Balaão e ele envia as mulheres para lá. E acaba que o povo de Israel realmente, como predito pelo feiticeiro, caiu no pecado. E acabou adorando também a ídolos que as mulheres trouxeram os homens para adorar junto com elas. E assim muitos do povo de Israel acabaram se afastando completamente do caminho de Deus. E por isso Deus faz uma praga que matava as pessoas surgir no meio do povo de Israel e muita gente começou a morrer. E Deus fala para Moisés para ele matar todos os juízes, matar os chefes do povo, né, empalá-los. Aí Moisés fala para os juízes para eles matarem todos aqueles que estiverem envolvidos nessa idolatria, nessa imoralidade. Só que a praga só acaba quando Pinhas vai e empala um dos chefes do povo de Israel que estava pecando com uma princesa medianita. E eu vou ler aqui Números 25, 6 a 13, para vocês terem uma noção. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, Pinhas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então, imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho pelo meu povo, por causa da atitude de Finéias, Pinhas, eu em meu furor santo não aniquilei todo o povo de Israel. Porque, portanto, diz a ele: Eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. Então a gente vê que por meio do zelo dele, o povo de Israel foi expiado e Deus o perdoou e não aniquilou todo o povo. Deus viu um justo no meio desse povo, um povo ingrato, um povo que viu milagres tão grandes, que recebeu a Torá, recebeu os mandamentos de Deus, mas mesmo assim caiu tão baixo. Mas ele viu um justo lá, que teve um zelo tão grande, que não conseguiu ficar parado quando viu aquele desrespeito. Um príncipe de Israel, um dos chefes do povo santo de Deus,
foi lá, tomou a mulher perto da tenda do encontro, aos olhos de todos, aos olhos de Moisés, ele não conseguiu ficar parado. Então, por causa de seu zelo, ele foi lá e acabou com tudo aquilo. E toda a praga foi cessada. E Deus ainda vê essa atitude como algo tão bom que faz dele a linhagem sacerdotal. Agora, a partir de Pinhas, que viriam todos os sacerdotes. Então a gente vê como que é importante essa virtude do zelo santo para com Deus. E se Deus viu esse zelo como algo tão bom, a ponto de ser recompensado com uma bênção do sacerdócio, essa é uma virtude que deve ser cultivada em nós. Nós precisamos desse zelo de Pinhas, para que então toda a imoralidade que está ao nosso redor possa se acabar, então o furor de Deus possa diminuir, para que o povo ao nosso redor seja expiado também. Mas como faremos isso? Simplesmente pegaremos uma lança e transpassaremos quem estiver à nossa frente pecando? Não é assim. Mas devemos entender que o princípio por trás de toda essa atitude de Pinhas esteve na não compactuação. Ele não conseguiu consentir com aquilo. Nem se ele quisesse, ele poderia ficar ali parado, observando aquilo sem fazer nada. Mas foi por causa desse zelo, que advém do amor que ele tinha dentro de si. O amor às coisas boas, o amor a Deus, o amor às coisas santas e sagradas. Que ele não conseguiu consentir com aquilo, concordar com aquilo e ficar sem fazer nada. Ao nosso redor a gente vê tantas coisas ruins, tantas discussões, discutindo coisas que a gente vê que são totalmente deturpadas. Um exemplo disso é legalização do aborto, por exemplo. O aborto sendo uma prática de assassinato e as pessoas discutindo. Algumas pessoas defendendo que deveria legalizar. São coisas assim que a gente vê que Deus não quer que a gente simplesmente observe, simplesmente fique calado. Esse é apenas um exemplo. Mas ao longo de todo o nosso dia, nessa sociedade, que nós temos que conviver com pessoas que infelizmente estão perdidas, nós temos contato com essas coisas. E são nesses momentos em que o errado começa a ser trocado pelo certo, o certo pelo errado. As figuras se invertem. Os valores são trocados. É aí que o zelo santo que esteve em Pinhas deve também estar em nós. Devemos dizer: esse é o certo, esse é o errado. E não existe qualquer comunicação entre eles. Portanto, tenhamos isso em mente. E em nossa própria vida também, porque se nós dissermos essas palavras, mas em nossas próprias vidas fizermos concessões, já isso é errado, mas eu vou fazer mesmo assim. Ah, eu sei que isso é errado, mas só hoje, ou coisas desse tipo, na verdade, a nossa palavra não vale de nada. E esse zelo que nós estávamos tentando praticar será nada. Portanto, tenhamos em mente que esse zelo pelas coisas de Deus deve começar em nossas próprias ações, em nosso próprio coração e, consequentemente, em nossos atos. Portanto, tenhamos em mente aquilo que é errado e aquilo que é certo, cumprir com aquilo que é certo e nos afastar de tudo aquilo que é errado. Nos afastar da roda dos escarnecedores e fazer o que for preciso, no momento certo, inspirado por Deus. Demonstrar
que existem barreiras, existem limites que não podem ser ultrapassados. Tenhamos isso em mente e possamos, com nosso exemplo primordialmente, demonstrar tudo isso e fazer com que as pessoas possam acordar. Essa é a minha palavra para você hoje. Que Deus te abençoe muito e te dê a sua paz. Tchau, tchau.